Olá, gente! Essa videoaula é resultado de um trabalho para a disciplina Programação Aplicada de Computadores, ministrada pelo professor Ramon Maia aos alunos do segundo período do curso de Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Espírito Santo. Seu conteúdo foi elaborado pelos alunos Henrique Coelho, Matheus Zanetti e Rafael Castro, que trabalhará conceitos de linguagem de programação Java. O tema abordado será sobrecarga de métodos. Para total entendimento da videoaula, espera-se que o espectador já possua um conhecimento prévio dos conceitos mais básicos dos paradigmas de orientação a objetos, sendo fundamental o entendimento do conceito de classe e o discernimento entre métodos e atributos. A palavra sobrecarga pode causar uma certa confusão à primeira vista. Em Java, isso não significa que o programa vai ficar pesado ou irá apresentar qualquer tipo de falha por conta de excesso de tarefas. Ele é um recurso que simplifica enormemente o trabalho dos programadores. Em linguagens de programação, a sobrecarga de métodos é a capacidade de definirmos métodos diferentes com o mesmo nome, utilizando parâmetros diferentes. Isso facilita a escrita e o entendimento do código, pois podemos associar várias funções a um nome-chave. A princípio, essa é uma definição confusa, mas vamos passar para o exemplo no NetBeans para facilitar o entendimento. Vamos começar com um exemplo bem simples. Imagine que você esteja programando um jogo no qual o usuário tem que acertar um ponto na tela. O jogo está configurado para operar coordenadas cartesianas. Para isso, os valores de x e y que ele colocar no teclado devem ser exatamente os mesmos guardados no programa. Digamos que o ponto seja x igual a 3 e y igual a 7. Se o usuário digitar esses dois números, ele acerta, caso contrário, ele erra. Então eu criei aqui uma classe ponto e vou criar dois atributos para ela. Um chamado x e o outro chamado y. Agora eu vou criar aqui construtores para essa classe. Um construtor sem parâmetros e o outro construtor eu vou colocar com dois parâmetros, int a e int b. Nesse construtor sem parâmetros eu vou fazer o x ficar igual a 0 e o y também ser inicializado com 0. Já no segundo construtor, que recebe dois parâmetros, eu vou fazer os valores de x e y receberem os parâmetros. Então x vai receber o valor de a e y vai receber o valor de b. Agora vamos lá na classe principal, que eu chamei de tutorial, para construir os objetos da classe ponto. Objeto P1 e o objeto P2. O objeto P1 eu criei com o construtor sem parâmetros e o objeto P2 eu vou criar com o construtor com parâmetros. Então eu vou colocar aqui os valores 3 e 7 para criar esse objeto. Vou colocar aqui também para ele mostrar na tela o valor do ponto, do x e do y depois de cada chamada de método, cada chamada de construtor. Então vamos usar aqui o print ln. Aqui a gente já pode observar um exemplo de método sobrecarregado, que é o system.out.println, que é um método que a gente usa bastante, e ele é sobrecarregado porque ele tem vários métodos. Isso aqui são métodos diferentes, só que eles têm o mesmo nome, porém com parâmetros diferentes. A gente tem aqui os sem parâmetros, um parâmetro é um objeto, o outro é uma string, o outro é um char, o outro é um double, e assim vai. Então a gente tem vários métodos, são métodos diferentes.
tem o mesmo nome, porém parâmetros diferentes. E isso, como a gente vai ver mais à frente, é o que caracteriza como sendo métodos diferentes. Então vamos usar aqui, vamos ver. Vamos escrever aqui para mostrar os valores de x e de y. Não tem nenhuma mensagem de erro. Agora vamos rodar o programa para ver se ele funciona. Como a gente pode ver aí, o valor de x e y no primeiro, do P1, que a gente construiu com o construtor sem parâmetros, foi 0, 0. Já o que a gente construiu com o construtor com parâmetros foi 3 e 7, porque foram os valores que a gente passou como parâmetro. Agora vamos lá na classe ponto e criar outro construtor. Agora vamos criar um construtor com apenas um parâmetro. Vamos fazer o valor de x ser sempre 0 e o valor de y receber o valor passado como parâmetro. Vamos voltar lá na principal e criar um novo objeto, P3. Agora, usando o construtor como um parâmetro. Vamos colocar um valor aqui, colocar 4 e pedir para imprimir. Agora, tá P3. Vamos lá, novamente sem erro. Como a gente pode ver, ocorreu como esperado. No nosso terceiro objeto, que é o P3, que foi criado com um construtor com apenas um parâmetro, o x foi 0 e o y foi 4, como estava definido lá no nosso construtor. Então esse é um exemplo bem simples da utilização de sobrecarga de métodos. No caso aqui a gente usou sobrecarga de construtor, mas o construtor é um método em especial. Pois bem, a sobrecarga de métodos é possível, pois Java reconhece cada método através de uma assinatura, que engloba o nome do método e os parâmetros que ele recebe. Dessa forma, podemos declarar vários métodos diferentes com o mesmo nome, desde que cada um deles receba tipos distintos de parâmetros ou os mesmos parâmetros em ordem diferente. Bem, vamos a um exemplo. Vou criar no nosso package tutorial a classe teste. Eu vou criar um método público que vai retornar um inteiro. Vou chamá-lo de random. Vai receber um inteiro como parâmetro e uma string. Como inteiro, eu vou dar return 1. Não causar nenhum tipo de erro. E agora eu vou criar public void random int i string j. Note que um erro foi apontado. O método random que vai receber um inteiro e uma string já foi definido na classe teste. Então, naturalmente, o tipo de retorno a gente viu que não faz parte da assinatura do método. Mas agora, vejam só o que eu vou fazer. Eu vou declarar como int também o tipo de retorno do random e vou apenas trocar a posição do inteiro e da string. String j, inteiro i. E return 1. Porque ele tem que retornar um inteiro.
E olha, não foi apontado nenhum tipo de erro. Ou seja, se eu tomar em ordens distintas os tipos de parâmetro de entrada, isso vai alterar a assinatura do método. Por exemplo, José Pereira da Silva. O método José, que recebe os parâmetros Pereira da Silva, sobrenome, é diferente de José da Silva Pereira. São pessoas diferentes. Da mesma forma, a gente consegue visualizar agora esse exemplo de sobrecarga de método. Assinaturas distintas, porque os parâmetros, embora os mesmos, são dispostos na ordem diferente.